Aqui em São Paulo, nós vamos agora ao vivo até o Museu da Imagem e do Som, porque o MIS inaugurou nesta semana 2 exposições. As mostras reúnem fotos, documentos, instalações interativas, equipamentos e aplicativos sobre a história do rádio. Quem está por lá é o Marcelo Matos, ele tem história do rádio também. Falou de história do rádio, Marcelo Matos está chegando agora com a gente, ao vivo, vai contar para a gente o que é que o visitante do MIS pode esperar, vai encontrar nessas mostras que foram abertas essa semana. Conta para a gente, Matos. Pois não, Vitor, já choveu por aqui, felizmente não chove mais, posso ficar aqui, portanto, na entrada aqui do MIS, no Museu da Imagem e do Som, uma grande pedida, uma grande opção para você que gosta do rádio. Muito se falou que o rádio iria acabar, inclusive, com o surgimento da televisão, e o rádio vai se reinventando, e agora com a internet cada vez mais presente na vida das pessoas. É o caso da Jovem Pan, a rádio que virou TV. 100 anos de rádio no Brasil, 80 anos da Jovem Pan, e hoje você nos escuta pelo rádio, pelas nossas afiliadas espalhadas em todo o Brasil, com imagens pela internet, com imagens pela TV Jovem Pan. Hoje você pode estar no Japão, liga o aplicativo da Jovem Pan Panflix, tem a programação ao vivo sendo executada lá no Japão, nos Estados Unidos ou qualquer país do mundo, bem como outro estado aqui do Brasil. E na Panflix, lá no nosso aplicativo, você pode ouvir as outras afiliadas de outros estados do Brasil. Uma grande pedida, 100 anos do Brasil, de rádio no Brasil, 2 exposições aqui no MIS, Rádio no Brasil e Padre Landel, o homem que inventou o futuro. Então, 2 exposições simultâneas aqui no MIS. Como você disse, fotos, documentos, instalações interativas, cada vez mais, né? Os museus são interativos, as pessoas podem ouvir depoimentos, podem ouvir transmissões, podem acompanhar como eram os estúdios, equipamentos, né? E também um aplicativo com toda a história do rádio aqui no país. A opção, então, de terça a sexta, entrada de graça, que é o mais importante ainda, das 11 da manhã até as 8 da noite, sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 19 horas. Daqui a pouco, então, abre o MIS aqui. A exposição Rádio no Brasil, então, traça essa linha do tempo, as décadas do rádio, ela é toda interativa, notícias, humor, esporte, radionovelas, música, né? Os grandes cantores e cantoras do rádio, tudo aquilo que a Jovem Pan mostrou também ao longo dos seus 80 anos, você pode conferir por aqui nesse Rádio no Brasil. Tem todo o apoio da ESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. E a outra exposição, Padre Landel, o homem que inventou o futuro, porque ele é brasileiro. E ele é considerado o precursor do rádio porque fez uma transmissão com ondas aqui, portanto, e esse transmissor, inclusive, foi em tamanho real. Ele foi produzido com base nos documentos da época do Padre Landel, e também uma ótima opção para saber toda a história do rádio e também da história do rádio do Brasil. Então, você tem, o MIS aqui garante, né, Vitor, e todos que nos acompanham, que, de fato, toda essa evolução tecnológica aqui não para. O rádio, ele se reinventou, mesmo com 100 anos aqui no Brasil. Ele está se mostrando cada vez mais dinâmico, e também ressalta que a vida, né? O MIS ressalta, o Museu da Imagem e do Som, milhões e milhões de brasileiros que têm acessos à rádio. A gente sabe que tem um país continental, que muitas vezes não chega nem internet, não tem smartphone, mas o rádio de pilha está lá presente, fazendo toda a comunicação importante das pessoas. Muitas vezes em tragédias, enchentes, o rádio é um meio de comunicação com a própria população do local. Então, toda essa trajetória de 100 anos está sendo executada aqui no MIS. Uma ótima opção, então, para você. De terça, eu vou repetir, então, os horários. De terça a sexta, das 11 até as 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. E de graça você pode acompanhar toda essa exposição. Vitor. Pois é, né? Conhecer a história do rádio é conhecer a história, né, Matos? É o rádio que passeou e esteve presente em todos os momentos históricos do Brasil e do mundo, né? Então, esteve sempre presente, né? Trazendo em tempo real as informações com um dinamismo único, como você mencionou, né? Então, é muito interessante conhecer a história do rádio e conhecer um pouco mais da história. Certamente, essa exposição, essa mostra aí no MIS deve reunir muito material interessante. Obrigado mais uma vez, Matos, pelas informações. Bom trabalho, até já. E falando aí